Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu trouxe aqui para vocês como se candidata para o mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com o nosso querido Cláudio Cardona. O Cardona, para quem não conhece essa lenda da faculdade, é mestrando lá desde setembro de 2018, lembrando que setembro é quando começa o ano letivo aqui em Portugal. É também, aliás, era presidente do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da faculdade, agora é presidente da mesa da Assembleia Geral e também conselheiro pedagógico e, o mais importante, é meu parceirinho lá na mesa do podcast do Nelby, que é o Nelbycast, que se você ainda não ouviu, meu filho, vai ouvir, tá aqui na descrição. Toda semana tem conteúdo inédito, a gente vê várias séries de mestrado, inclusive, portanto vocês vão gostar muito. E aí, Cardona, bem-vindo ao meu canal! Eu tô percebendo que eu tô bem hoje, né? Porque normalmente eu pratico o bullying com a Belle e ela não praticou comigo, portanto, ela segue a premissa de que os convidados são respeitados aqui. Aqui são, sabe? No meu canal eu respeito os convidados, ao contrário de você. E como é que foi vir fazer mestrado aqui? Por que você escolheu vir? Imagina, eu tava terminando minha pós-graduação na minha faculdade. Eu sou egresso da Faculdade de Direito do Recife e eu estava a estudar a ideia de litigância de má-fé e como isso se dava no processo. E o meu orientador ao tempo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, me indicou um livro da professora Paula Costa Silva, e quando eu comecei a desenvolver mais aquilo, a partir da ideia também de abuso de direito, ele falou, olha, você tem que ir para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, você tem que ir para a FIDU, porque você vai ter lá o professor Menezes Cordeiro, que estuda abuso de direitos, tem o melhor livro de abuso de direitos, e você tem a professora Paula Costa Silva, que basicamente ela estuda litigância de má-fé e tem a melhor obra sobre isso. Então, quando ele me disse isso, eu passei a realmente pensar nisso, e eu vim para fazer uma pesquisa específica. Óbvio, e aí eu acho que é a primeira coisa que a gente diz, tudo mudou, tá? Eu não estou escrevendo sobre o que eu vim escrever, eu não estou sendo orientado pelo professor, eu estou orientado pelo professor Rui Pinto, que eu me apaixonei. Tudo saindo conforme eu não esperava. Exato, somos felizes, mas com planos completamente modificados, porque é exatamente isso, a experiência, quando você vem aqui, você descobre outros temas, você descobre outras possibilidades, muda tudo. Então, olha, pessoal, convém também realçar que já tem vídeo no site da FTL que é explicativo sobre esse processo de inscrição, mas o objetivo desse vídeo é também trazer alguns aspectos dessa inscrição, mas com algumas dicas, alguns comentários, contando também a experiência do Cardona, para vocês saberem como é que é estando mesmo aqui dentro. Portanto, Cardoninha, quando é que abrem as inscrições? Vão até quando? As inscrições abriram na semana passada e pronto, vão ficar abertas até dia 21 de maio, a primeira fase. Depois tem outra fase que ocorre em julho, então fiquem atentos a isso. Eu posso dar até o calendário específico, mas uma coisa muito importante, olhem o despacho. Há um despacho, está no site do Nelby também tem esse despacho. As pessoas às vezes esquecem de olhar o despacho e ficam fazendo muitas perguntas, mas o despacho é muito claro. O que a gente vai aqui é especificar as coisas que não são claras no despacho. Mas o calendário está lá bem bonitinho, o calendário também de inscrições. Lembrando que, a partir da candidatura, você já pode tirar seu visto. Então, portanto, as pessoas fiquem já tranquilas com esse calendário, porque muitas pessoas se assustam. Olham o calendário lá, nossa, mas vai vir em maio, o resultado só vai sair em junho. E como é que eu vou tirar o visto? Não tem problema com isso, então a gente vai conversar sobre isso também, mas as pessoas terem essa noção. Antigamente era só em julho, uma única fase, mas nós temos muitos brasileiros na casa, e exatamente por questões de visto, as pessoas se organizarem, o ano letivo no Brasil terminou em dezembro, portanto as pessoas não estão na fase de finalistas aqui de Portugal, então por isso nós temos essa fase preliminar, que é uma fase muito internacional. Outros alunos do ano passado que não passaram, portugueses, espanhóis, que têm a faculdade, professor de Macau, mas também o pessoal que está no Brasil e que terminou seu ano letivo em dezembro. Então, entrem, o calendário é feito para vocês de alguma forma. O que é preciso eles terem em termos de documentos para vir para cá, para o mestrado em si? Tem dois tipos de candidatura. E aí é uma coisa importante para dizer, Beli. A nossa faculdade ela não faz distinção entre aluno internacional e aluno nacional no mestrado e doutoramento. A gente sabe que na licenciatura tem, mas no mestrado e doutoramento não há diferença. E quando digo a diferença, não há diferença nem da questão do pagamento, que aqui nós chamamos de propinas, mas o pessoal do teu canal já deve estar percebendo isso, mas pronto, chamamos de propinas os pagamentos, as anuidades, e esses pagamentos eles são feitos no mesmo valor para portugueses, para brasileiros, para espanhóis, para italianos, para alemães, ou seja nacional da União Europeia, seja internacional, não faz diferença. Em outras faculdades como Coimbra, a diferença é tremenda, e a gente está recebendo várias perguntas sobre isso. Coimbra, o internacional vai pagar próximo de 7 mil euros, só me engano, enquanto nacional ali entre 1.200 a 2.000 euros, então não lembro agora os valores exatos.
Isso é importante, mas isso não tira o fato de que você tem pequenos documentos diferentes. Vamos lá, você vai ter que ter passaporte, óbvio. Mas eu sou cidadão português, apesar de ter tirado habilitação em outro lugar. Então você pode trazer seu cartão de cidadão, o seu BI, você pode trazer essa informação, mas você vai ter que trazer as outras informações da habilitação. Currículo, o currículo é importante, a gente vai falar do currículo, tenho certeza, o currículo é importante, é onde vai estar a base do que vai dar avaliação dos 2 critérios que a gente usa para avaliar para quem entra e quem não entra, afinal de contas. Mais que isso, a certidão de conclusão de curso, e aí a gente pode estar falando de licenciatura, mas se você estivesse me habilitando do doutoramento, do doutorado, do mestrado, portanto, você tem que ter o certidão de conclusão. Além disso, e aí algumas faculdades botam juntos ou não, o histórico escolar das disciplinas. Importantíssimo, o histórico tem que vir com a nota final, a média global. Muitas pessoas já me perguntaram isso porque acontece, e aconteceu muito no ano passado, das faculdades enviarem sem a média global. Não sei a razão disso, mas como foram vários casos, é importante dizer. Alunos questionaram, olha, mas é só somar e dividir. Os serviços da faculdade podem fazer isso. Não é tão simples porque nós não temos como saber os critérios de avaliação. Então, podem ter disciplinas com pesos diferentes. Agora, imagine os serviços da nossa faculdade fazendo essa avaliação, fazer uma avaliação errada disso e depois, então, a faculdade tem a responsabilidade de fazer isso, o aluno tem que conseguir isso com o histórico, com a nota. Normalmente sai com nota, mas como tivemos casos, é importante dizer. Certidão de conclusão de cursos de pós-graduação para quem tenha. Ou seja, isso aqui vai valer para o quê? Eu falei 2 critérios. Vai ser a partir da sua nota no mestrado, na sua graduação, que aqui chama de licenciatura. O outro critério é a sua produção acadêmica, a sua história acadêmica. Esse critério soma-se e divide-se. Portanto, aí você vai ter conclusões de pós-graduações, você pode botar cursos também no seu currículo, eventualmente pode, e eu vou dizer por que pode, isso é importante. Muitos cursos que nós fazemos no Brasil de extensão, aqui seriam considerados pós-graduações. As pós-graduações lato sensu daqui não são consideradas pós-graduações lato sensu no Brasil, não preenchem os requisitos da Lei de Diretrizes e Bases do Brasil. Isso é importante ser dito. Não tem a mesma carga horária, não tem os mesmos requisitos. Nós temos outra. Então a gente fala muitas vezes de, mas eu tenho uma especialização no Brasil. Sua especialização no Brasil, às vezes, é muito semelhante ao que foi o nosso mestrado prático aqui. Mas isso, imagina, é geral para todas as áreas ou é específico para direito? Imagino, em princípio é geral para todas as áreas. Eu não posso dizer que, efetivamente, por exemplo, eu vi um curso recentemente sobre cinema e produção, e ele tem uma carga horária gigantesca, colocava lá como pós-graduação, mas a carga horária dava para ser um mestrado no Brasil, por exemplo. Então, óbvio que você vai ter pontos fora da curva. Mas, em regra, a União Europeia não exige. A especialização é realmente um curso de melhoramento para você aqui. Não é realmente uma pós-graduação científica. Nós temos muito isso. Nossas pós-graduações profissionalizantes e científicas no Brasil, elas têm esse viés de ter produção de um conteúdo. Tem aquela coisa, carga horária de 360 horas, muitas são 420 horas. Quando você vai fazer a conversão dos ET6, que é a medida daqui, das pós-graduações, para o Brasil, não batem. Normalmente não batem os critérios. Então, você normalmente não preenche. Tem mais uma coisa. A gente fala muito de revalidação de diploma. A gente é bom lembrar que revalidação de diploma é para todas as certificações que concedem grau. Então, a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela não prevê revalidação para pós-graduações lato sensu, por exemplo. Para cursos, você não revalida isso no Brasil. Não é válido? Veja, essa questão de validade o médico que não vai considerar válido como se fosse uma nacional. Mas, óbvio, que se seu empregador, o seu órgão aceita, então é válido. Então, essa questão de validade também vem da eficácia aqui. Aquele que vai recepcionar o certificado que você vai apresentar, dará aquilo. Então, se ele disser, não, eu exijo, e já tivemos um caso da AGU, eu exijo que seja certificado pelo MEC. Então, não vai ter, porque a Lei de Diretrizes e Bases não prevê isso. Só um exemplo. Mas a gente estava aí na parte de conclusão do curso. Agora, veja, eu não tenho pós-graduação. Cardona, eu não vou conseguir? Não, isso não disse isso. Sua nota vai ser menor, mas assim, isso depois a gente vai chegar nesse ponto que é a quantidade de vagas. Isso é muito importante para as pessoas. Muita gente fica nervosa, mas temos muitas vagas. Por fim, a gente tem uma coisa que é bem legal, que eles colocaram, acho que há 2 editais atrás, que é a ligação eletrônica da editora, jornal, das suas publicações no currículo. Eu tenho um artigo publicado. Bota lá o seu DOI, o link da revista, porque só assim eles vão poder confirmar que é seu. Tem que ter as ligações eletrônicas para que a pessoa tenha como confirmar aquilo. Isso é engraçado porque no Lattes a gente não tem essas ligações eletrônicas, portanto, é importante a gente ter isso. E por fim, a ideia de uma declaração de honra. Para que serve essa declaração de honra? É para atestar que todas as informações que estão ali são verdadeiras. Há uma discussão por isso, porque isso é relativamente recente, essa declaração de honra, porque ela veio na linha do apostilamento. Como deve saber, os documentos que são emitidos por países terceiros
eles não têm validade interna. Ou, em regra, não tem validade interna. Volta àquela coisa que eu falei. O receptor que garante a eficácia. Então, o que é que se faz? Antigamente, a gente ia ao consulado com já tudo autenticado, ia ao consulado e o consulado dava um certificado de autenticidade daquilo. Hoje, o Brasil e Portugal, eles são basicamente signatários do tratado, enfim, que move a questão de AIA. Então, a gente tem o apostilamento de AIA, que funciona como uma central de documentos. Ou seja, há um procedimento único, certificação, que fica disponível no site através de um link, e todos podem certificar que aquele documento foi emitido naquele país com aquele teor, e, portanto, ele tem validade. No Brasil e Portugal tem uma vantagem, não tem que ter tradução pelo documento. Então, só precisa do apostilamento mesmo de AIA. Mas nem todos os documentos precisam passar por apostilamento. Mas por que eu estou falando desse apostilamento agora, nesse exato momento? Porque essa declaração de honra veio na toada das pessoas que não tiveram condições no ano passado de apostilar. Tínhamos cartórios fechados no Brasil, tínhamos toda essa dificuldade. Então, a faculdade permitiu você declarar, por sua própria honra, que aquilo é válido. A consequência de você declarar algo que não é válido é que você basicamente vai perder sua candidatura, você vai chegar aqui e vai ter que voltar. E isso é ruim, porque você vai ter seu passaporte cancelado, enfim, seu visto cancelado. Não convém. Bota tudo que você tem como comprovar. No fim dos dias, é bom informar mais uma coisa, só para terminar. Esses documentos todos que nós estamos falando aqui, que nós vamos poder esmiuçar, a Beli vai ter dúvidas aqui sobre isso, eles todos deverão ser entregues até dezembro de cada ano, ou seja, as suas aulas vão começar entre setembro e outubro, a gente vai falar sobre o começo de aulas, e você até dezembro tem que apresentar a divisão acadêmica, que seria como a secretaria aqui na faculdade, esse material original. Ah, mas o meu já foi apostolado. Você traz o apostolado. Portanto, mas a ideia é que você traga para garantir a certificação. Eu preciso mesmo apostilar? Veja, essa coisa de precisa, a gente vai ficar nessa dúvida aí de, eventualmente, um documento que não precisaria ser apostila. Na dúvida, apostila. Óbvio que ele vai dizer aqui, ó, que a certidão de conclusão do curso, a certidão do histórico escolar, a certidão de declaração de conclusão e, por fim, o que mais? A declaração da média. E a certidão de pós-graduações. Isso seria obrigatório. Então, passaporte não precisa apostilar, o currículo não precisa apostilar, perfeito. Mas se eu tiver alguma possibilidade, tiver um despacho que me autorize em outra faculdade, eu não apostilar, não apostilo? Apostila. Tem um custo, eu sei, um custo é caro normalmente, mas apostila porque imagina, você vem para cá, e aí você quer fazer uma outra pós-graduação, você quer fazer um curso, quer fazer alguma outra coisa, aí vai exigir de você um apostilamento. Aí imagina que problema você ter que mandar o documento de volta para o Brasil, porque apostilamento não é feito no consulado, só no próprio país, voltar ao Brasil o documento, alguém apostilar, mandar de volta para você se inscrever. Então, pela segurança, é importante você trazer o documento apostolado. Eu acho isso para outras possibilidades. Por exemplo, para já, eles têm que anexar alguma coisa no site, nessa fase mais prévia da inscrição, ou como é que é? Perfeito. O site é ótimo porque a gente vai entrar direto na inscrição. A gente falou dos requisitos e inscrição. Cara, você vai acessa agora lá, se você unel.pt e procura lá mestrado, doutoramento, candidaturas, porque a gente já botou os links corretinhos que vão direto. No MIP também tem, que é o Manual de Ingresso e Permanência. Você ingressa direto no Fênix para criar sua conta. A gente tem o link para criar a conta e o link para acessar a conta, o que é bem fantástico. Você vai criar uma conta Fênix, é uma que a gente chama de secretaria eletrônica, é um portal, nas federais do Brasil tem muito SIGA, então, pronto, essa mesma ideia, é uma secretaria eletrônica. Você acessa, faz sua inscrição e lá você vai sim colocar esses documentos, vai colocar tudo isso. Se inscreveu, ou verificou no seu e-mail, clicou lá. Depois vai ter lá candidaturas. Nas candidaturas você vai clicar na sua. Se você é mestrado científico, mestrado prático, que a gente vai falar isso depois em outro momento, mas essas diferenças todas, o doutoramento. Você vai clicar lá e passou. Próxima fase, você vai escolher a sua área. E aí você vai ter alguns momentos de escolher a área. Vocês vão perceber o seguinte nessa parte, é muito curioso. Ele dá a você a opção de escolher mais de uma área. E elas são em ordem. Porque, eventualmente, alguma especialidade pode não ser formada. Para formar uma especialidade, por exemplo, no científico, você tem que ter pelo menos 5 pessoas. Salvo engano, no prático, 15 pessoas. Eu quero muito direito internacional. Você não vai ficar de fora se tiver gente para participar. Ou seja, não, mas 50 pessoas se inscreveram. Será que vai ter vaga? Vai. A faculdade abre para todos que se inscreveram naquela especialidade. Isso é muito legal. Já vai naquela linha que eu falei, não fiquem com medo. Os alunos eu acho que é fixe, não é? Para os professores é um bocado mais chato. Mas... Então, exato. Os professores começa a ficar complicado. O único problema é quando as turmas às vezes ficam muito grandes, porque também eu acho que a gente perde um pouco de rendimento. Então isso é uma grande luta da faculdade de conseguir lidar com isso e construir uma estrutura que funcione. Melhorou muito. Isso é uma pergunta que eu acho que estava até em outros... talvez para outro programa, que é se enche muito as salas. E a gente já teve casos no passado, de turma de 40, 50 pessoas, isso foi muito negativo, mas hoje a faculdade ela tem uma luta
permanente por reduzir o número de alunos. Então, se hoje a gente até tem turmas que a gente considera muito grande, com 25 alunos, mas já não é mais as turmas de 40, 50 alunos do passado, com exceção das turmas de penal, que continuam, de fato, com turmas muito grandes. E você vai começar a colocar os documentos. Os documentos nessa fase já entram por quê? Porque a avaliação vai ser baseada nos seus documentos. Não é só no que você diz, é nos seus documentos. Então, ali vai, e é muito tranquilo. Você coloca tudo junto, tem os lugarzinhos para cada coisinha. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para as pessoas, mas assim, é muito tranquilo. Dá para colocar mais de um anexo por sessão. E a importância de ser apostolado é que se você já posta apostolado, você já tem isso meio que num caminho já andado disso. Currículo. Você tem dicas para quem quer mandar o currículo assim, olha, já entrei, tá tudo certo. Imagina, vamos lá. O seu currículo, materialmente e não formalmente, é o que vai fazer você entrar. Ou seja, o material que eu digo, que você realmente fez na sua vida. O formal ali é só uma forma de facilitar as pessoas analisarem. A primeira dica do currículo eu já dei, que foi os links para onde está o artigo, para onde está esse livro, para que as pessoas consigam certificar isso. Porque senão, simplesmente, a gente não tem como certificar você. Eu digo a gente, é ótimo, né? A Bia diz, você fala a gente como se você participasse disso. Não, eu não participo, quem faz isso é o Conselho Científico, a divisão acadêmica que faz essa análise, tá certo? Mas a gente fala a gente porque é a faculdade. Agora, primeira coisa, as pessoas perguntam muito, há um modelo de currículo aí? No passado, muita gente usava o Europass. O Europass é um modelo que ainda é usado para a acessão de cargos na União Europeia. Eles ainda exigem isso. Hoje a gente está com outro modelo surgindo e já está sendo usado para vários cargos, várias funções. Meu ponto não é necessário. Um bom Canvas funciona, um feito em Word vai funcionar. Eu usei o meu currículo Lattes, mas eu botei agora eu fui conferir minha inscrição para ter certeza que eu estava falando que eu só usei o Lattes, mas eu fiz já com organização, com os links também, porque o Lattes não tem. Mas o Canva tem uns modelos ótimos, tanto uns mais dinâmicos quanto mais formais e mais calmos, como é que falo? Mais menos estridentes. Mais sóbrios, para direito não pode estar lá um monte de brincadeiras dentro do currículo, né? Tem que ser uma coisa mais normal. Mas tem vários lá, portanto, acho que também é confiável. O que importa é a informação. O que eles vão pegar, eles vão ser muito técnicos, gente. Eles não vão realmente. Não é uma entrevista de emprego. Eles vão olhar, vão dizer assim, qual é a informação que eu quero? Ele tem pós-graduação tal coisa, ele tem tal artigo publicado, vou pegar o link que está aqui, ele fez, pontuei. E aí que vem os 2 critérios. Para ajudar no currículo, eu vou dar a ideia dos 2 critérios aqui de avaliação. São as 2 colunas de critérios. A primeira é sua nota. E aí você tem que entender que aqui em Portugal, não se analisa nota como no Brasil, de 0 a 10. São de 0 a 20 valores. Apesar de 20, nunca se chegar nessa faculdade. 19, bem, não é muito comum. Aliás, não é completamente comum. 18, você é um gênio. 17, uau, você fez isso muito bem. 16, cara, você tá legal, você fez um bom caminho. 15, opa, você é um aluno que dá pra passar. 14, você chegou na média, jovem. 13, tem que estudar mais. 12, opa, você tropeçou em algum lugar, mas você ainda é um aluno. 11, jovem, volta pra casa. 10. Você ainda é um aluno. Eu tô falando isso e a Beth tá desesperada de rindo, porque na licenciatura, de fato, eles são muito mais exigentes com isso das notas, não é? Entendo. Eu nunca vi uma definição tão boa. Isso vai pro meu Insta. Amei. Vamos supor que uma pessoa não tem assim uma super média, mas tem muita coisa do currículo. Também então, vale e aí vem o segundo ponto. Só para terminar essa parte do valor aqui, é interessante você perceber que, para o Brasil, isso é muito curioso, porque nossas notas realmente vão de 0 a 10 no Brasil. Enquanto aqui não vai efetivamente 0 a 20. Um aluno que não tem 20, então normalmente é 0 a 16. Então você vai ter os melhores alunos passando entre uma nota 9 do Brasil e uma nota 7. Então tem pessoas que passam com 7 aqui. E essas pessoas têm nível para o mestrado, tá certo? Muita gente com 7, 7,5 passa. Então quando você vem do Brasil com uma média que normalmente já é 7, já é 8, assim, no regular, então você já tem uma média na primeira coluna, digamos assim, que é bastante razoável para cá. E como é que é feito o cálculo? Há uma discussão há anos de como mudar esse modelo de cálculo. Algumas propostas para isso, porque de fato, como não existe o 20 na nossa faculdade, fica difícil de você converter e multiplicar por 2. Mas efetivamente hoje o modelo de cálculo multiplica por 2. Pronto. E aí vem a segunda análise, que é a do currículo, que aí você perguntou, olha, não tenho nada, qual é a minha preocupação? Lembrando que você já teve uma nota positiva no começo, você agora só tem que cuidar dessa nota não te derrubar. Teu currículo aí não te derrubar. E aí é o ponto. O que é que conta? Artigos, pós-graduações, eventualmente cursos que você fez, que você comprova que essa tem uma relevância enorme, palestras, capítulos em livros. E aí você vai colocando lá tudo que você fez
E aí bota isso no currículo bonitinho, organizadinho, com os links para as coisas. O que não tem link tem certificado, portanto, vai ter esse cruzamento de dados. Tudo bonitinho, vai dar tudo certo. E não fique com medo, porque é o ponto que eu tenho que dizer. A faculdade, ela tem uma política que não é de exclusão. A gente que vem do Brasil, a gente tem isso. Nossas faculdades, ela tem um processo de exclusão muito grande. Ela quer pegar os melhores alunos que tiveram a melhor capacidade de fazer um exame para entrada, ou mesmo os alunos que já estão há 2, 3 anos como ouvintes numa faculdade, e ainda aqueles alunos que tiveram um projeto de pesquisa, mas, ou seja, você já tem que chegar pronto para o mestrado, muitas vezes, no Brasil. Então, você entra pronto para o mestrado. Não é porque você não teve uma experiência científica grande antes disso que você não vai entrar. Você vai entrar, você vai ter essa experiência. E aí, se você, a partir daí, perceber que não é a tua, aí você pode dizer não é a tua. Não tem entrevista então mesmo, né, Carona? Só enviar os documentos. Perfeito, vamos lá. Há 2 coisas que são previstas no regulamento. Você sim pode ter entrevistas e sim você pode ter uma prova. Isso está previsto no regulamento. Mas isso nunca aconteceu. Para não dizer que nunca aconteceu entrevista, eu já sei de pessoas daqui que já falaram com professores considerados essa entrevista. Mas pronto, em princípio não há entrevista. Pode haver? Pode, mas não há, até porque imagina, são 800 candidaturas, você fazer isso no curto período de tempo, entrevista todo mundo seria muito complicado, tá certo? Poderia pensar numa entrevista, por exemplo, se você pedisse a dispensa do mestrado para ir diretamente para o doutoramento, que é uma possibilidade do regulamento. E aí sim, nesse caso, você poderia talvez ter uma entrevista, porque essa pessoa está pedindo uma questão excepcional e exige nível técnico. Mais do que isso, não tem entrevista, mas a prova. A prova nunca aconteceu e recentemente no Conselho Pedagógico isso foi discutido e foi verificado pelo Conselho que para haver prova teria que ter um regulamento, uma análise específica passada pelo Conselho para que fosse os critérios aplicados a essa prova. Isso não existe e, portanto, é um artigo que está lá, é um dispositivo que está no regulamento, mas que ele não teria possibilidade de aplicação sem antes passar por todos os órgãos e ser analisada essa questão. Quantas propinas? Quanto que é? Por acaso é parecida com o valor que os portugueses têm que pagar? Não é? É muito diferente? Pronto. É isso. E aí eu tô vindo aqui filar para o valor da propina corretamente. Cabulas. É isso. Chegou o meu limite. Não há diferença, como eu coloquei no início, entre um aluno brasileiro e um aluno europeu. Os valores são basicamente os mesmos. Valores das propinas. Primeira coisa, a candidatura tem um valor. Você paga um valor de 100 euros. Um valor na primeira fase, 150 na segunda fase. Não são reembolsáveis, então? Não. É uma candidatura, é um custo de candidatura. Quer dizer, se você não passar, enfim, você não passou, mas aquele foi o custo para o trabalho feito no serviço para isso. É como qualquer candidatura no Brasil. Mestrado em prática jurídica, direito em prática jurídica, todos eles são valores diferentes, tá bem? Então lá vai. Prática jurídica, você vai ter 2 fases. Na verdade, você tem uma diferença entre tempo integral e tempo parcial, mas normalmente quem vem do Brasil vem para fazer tempo integral. Então vou pegar nisso para a gente também sair aqui dividindo muito e falando. A gente pode falar isso melhor em outro vídeo para também ficar muito longo aqui. Fase curricular, que é esses primeiros 9 meses, 1 ano de que você faz provas, exames, a gente vai falar sobre isso depois. É aproximadamente 1.000 euros, é 1.063,47 euros, pagos em 9 prestações, tá certo? E aí vai ter uma divisãozinha no site, são 2 vezes 200 euros e 10 cêntimos e uma de 95 euros e 27 cêntimos e outra de 6 vezes 94,7. É diferente, mas o que importa é que no final de 9 meses você vai pagar 1.000 euros e 63. É basicamente isso. A segunda fase, então essa que diferencia os outros. É o mesmo valor e basicamente muda só um pouquinho a forma de pagamento, mas é o mesmo valor. E só vai mudar para o mestrado científico. O mestrado científico é 1.600 euros na primeira fase, tá certo? Tem uma forma também de pagamento calculada. Não vamos entrar aqui para não ficar enchendo o saco de todo mundo com... E a segunda fase é 1.250 euros, tá bem? Primeira fase, primeiro ano, segundo ano. Doutoramento, mesma coisa, só que é 3.200 o ano curricular. E a fase de tese, que eu lembro, são 3 anos de fase de tese, portanto, isso vai ser pago por ano é 2.300 euros. Pronto, é basicamente isso. Tem uma forma também, é parcelado lá em 9 vezes, 8 vezes, pronto, tem uma inscrição, 9 vezes no final das contas, e é basicamente isso. É um investimento, e aí que vem a grande pergunta que as pessoas sempre fazem quando vem isso, né? Mas afinal, a faculdade não é pública? Então, é importante sempre dizer que é público, o serviço é público, mas ele não é gratuito. Ele tem uma contraprestação para a realização do serviço. É assim que funciona o ensino superior em Portugal. Há uma grande discussão pelo propina zero, etc e tal, mas ainda que isso se alcance em alguns lugares, alcançar a pós-graduação já é outro fato mais complexo. Mas é pago.
se você comparar com qualquer ensino privado no Brasil, a qualidade é imensa e, de fato, o custo não é tão elevado em relação a lá. Aliás, às vezes menor, depende de como está o euro. Agora, nesse exato momento, ele está quase 7, então está um pouco mais complicado quando eu vim. Já me inscrevi. Quando é que sai o resultado das candidaturas? Eles já disseram mais ou menos? Perfeito. Sim, só deixa eu filar a data da matrícula. 15 a 30 de junho. É de 15 de junho a 30 de junho. Portanto, o resultado sai antes disso. Aí você, mas você tem uma data específica de quando sai isso? Até a gente tem algumas datas, mas a verdade é que nos últimos anos essas datas elas não conseguiram serem equalizadas. Por quê? Tem uma explicação para isso. Muitas pessoas deixam para se inscrever nos últimos dias. E aí você tem lá 300 inscrições, tipo, nos últimos 5 dias do prazo, ou seja, até o 21, ali, entre dia 15 e 21 de maio, todo mundo se inscreve. Acontece que os serviços têm mais dificuldade para fazer aquela análise do currículo. E aí ele também não vai lançar um currículo parcial e deixar alguém de fora. E aí acaba atrasando um bocadinho. Aí você me pergunta, já atrasou a ponto de esse período de matrícula ser prorrogado um pouquinho? Sim. Já aconteceu, por exemplo, no meu ano, salvo engano, atrasou uma semana, e aí, pronto, a matrícula andou uma semana igualmente, ninguém ficou prejudicado por isso. E eu lembro, todos já têm a carta de aceite, que é a carta de candidatura, que ela pode ser usada para o visto. Então você não vai ter um prejuízo de estar esperando esse resultado para sair o visto. As aulas normalmente começam na penúltima, última semana de setembro. Essa é a regra. Por que eu digo a regra? Porque no ano passado, por conta da Covid, a gente atrasou o começo das aulas do mestrado científico e doutoramento. Ou seja, começou ali na penúltima semana de setembro o prático, e esses dois começaram em outubro, 6 de outubro. Mas, em regra, começa na penúltima ou última semana de setembro. Então, atenção, porque as inscrições ali do mestrado e doutoramento na segunda fase vão de 16 a 31 de agosto. Então, quem se candidatar na segunda fase vai ter uma certa dificuldade de tempo, vai estar muito apertado. E aí você vira, mas Cardona, eu só consegui, por alguma razão na minha vida, se matricular na segunda fase. Eu deixo de ir? Quer dizer, que eu vou acabar chegando atrasado. Eu vou dar minha experiência. Eu fiz na primeira fase, eu fiz com toda calma e tranquilidade, eu dei entrada no meu visto, só que meu visto demorou muito, porque... E depois eu tenho uma fofoca de como demorou, porque eu consegui essa informação com o consulado. Um colega nosso trabalhava lá perto e conseguiu a informação de que a servidora, saiu de férias, cuidava desse aspecto. E aí o meu documento ficou lá, não só o meu, de 3 pessoas que vieram comigo, ficaram lá no gabinete esperando, porque não passou para outra pessoa. Pronto. Hoje é uma empresa que faz essa triagem, que é a VSF, portanto, mudou algumas coisinhas. É bem interessante isso. Tem suas demoras a mais, seus problemas, mas também tem suas facilidades, como, por exemplo, você já vem aqui com a marcação para fazer sua ERN, seu agendamento para fazer a sua autorização de residência, o que é muito melhor, já que o visto não é autorização de residência, tenho isso em mente. A gente pode falar isso em outro vídeo, em outra situação, mas não é a mesma coisa. Mas pronto. Mas eu vou dar a entrada agora e vamos supor que sai. O meu demorou quase 90 dias, 89 dias para sair. E eu peguei o avião no dia que saiu, assim. Saí, peguei o avião e vim. E eu já cheguei com 1 mês e meio de aulas atrasado. Deu pra pegar, óbvio, você tem um esforço ali, até um esforço para se enturmar, você tem uma turma que você não conhece. Como são uma turma muito híbrida, tem português e tem muitos brasileiros, também acaba se você não tá chegando no mundo estrangeiro com pessoas que falam outra língua, tá? Você vai falar sua língua, facilita nisso. Agora, você tem que correr atrás dos seus estudos para também não ficar muito atrás, mas eu lembro que o mestrado é pesquisa a longo prazo. Então, você perder 1 mês, você tem como recuperar nos próximos 3, 4 meses. É diferente de você começar e fazer uma prova daqui a 3 meses. De fato, se você começa e faz uma prova daqui a 3 meses, é complicado. Agora, atenção, para quem vai fazer o mestrado prático. O mestrado prático tem exames. Tem exames como na licenciatura. Então, possivelmente, as aulas começam em setembro e vocês têm exames em dezembro. E aí sim, esse atraso no mestrado prático ele pode ser danoso, porque você pode chegar ali para o meio de outubro, começo de novembro, a 1 mês dos seus exames e sem ter uma avaliação contínua boa. O que é uma avaliação contínua? É aquilo que você faz durante as aulas. E é 50% da nota dessa é a avaliação contínua. A outra 50% é o exame. Portanto, atenção para quem vai fazer o prático, porque de fato você pode ter um prejuízo. Mestrado científico e doutoramento, não. Fiquem tranquilos, conversem com os professores, já mandem e-mails, procurem já procurar material da bibliografia para você já ir se inteirando do que vai ser discutido, porque isso é muito positivo. Outra coisa que o pessoal pergunta também é se eles precisam já ter residência locada para virem para cá. Quer dizer, para virem para inscrição, para tudo mais. É uma excelente pergunta, veja. Para a faculdade não faz a menor diferença. Agora, para fins de visto, como se diz, sim. E tem um caso muito curioso. Eu vim com minha esposa e a gente locou
Bem, locamos através de uma plataforma, um espaço, só que a plataforma não permitia alocar o nome de 2 pessoas. Então, eu loquei no meu nome, passei no meu cartão, tinha que ser o mesmo cartão, era uma questão internacional, e pegamos. E aí, o que eu fiz? Eu fui em cartório, daí fiz uma declaração para dizer, olha, ela vai morar comigo. Enfim, nós temos tudo para isso. Chegou no consulado e falou, não, mas não tá no nome dela. Não pode. Não tô dizendo que não pode, mas eu quero dizer que isso pode acontecer, uma situação dessa. Então, o que ela fez? E terrível do que eu vou dizer, gente, mas foi o que o rapaz do consulado recomendou ela fazer, tá? Fazer uma alocação via Booking ou coisa dessa, com cancelamento gratuito e levar para lá. E foi exatamente o que ela fez. Ela fez a locação gratuito, levou para lá, saiu o visto, ela cancelou e veio. E óbvio, quando a gente fez o AR, pronto, já tinha um contrato, que a gente chegou, fez um contrato com o senhorio, e aí para o AR isso funcionou. Mas a pergunta tem que ter... O problema para visto, você tem que ter uma comprovação de você ter onde ficar. Óbvio que se você tem um residente aqui que faz a declaração de que você vai morar com ele, isso é possível, também tem esses meios de fazer. Então você precisa ter um lugar para ficar. Não importa qual é o título disso, se é título oneroso ou gratuito, se é um colega, mas assim, tem que cumprir os requisitos para que o visto seja... Você não vai para canto algum. Até porque tem que ter um endereço que eles vão lhe comunicar. Quer dizer, o Estado tem que saber para onde você vai. Onde você vai ficar durante esse período. Imagina, você desaparece, vou atrás de onde? Então, assim, tem várias regras de direito internacional que têm que ser aplicadas aqui, então vamos ter um lugar. Tem esses meios, como o meio que a Bia usou para, basicamente, fez um book, pronto, foi no final, a gente estava 2 meses depois aqui, e a gente foi para Madeira para fazer a nossa AR, e na AR a gente falou, olha, a gente mora nesse lugar, tá aqui o contrato, pronto, e tá resolvido. Outro assunto também tem sido um pouco falado, e acho que é interessante você desenvolver um pouquinho, era o tal do mestrado em Direito e Gestão. Tem surgido, não é mesmo? Tem sido muito perguntado, polêmica. Tá muita gente perguntando, até porque na hora que vão fazer as candidaturas, eles viram lá no sistema que tem mestrado em Direito e Gestão, que você entra. Então, esse é um mestrado novo que está surgindo, ele tem um caráter profissionalizante, vai ser a primeira edição dele, não está aberta às vagas, mas quando as pessoas estiverem assistindo, talvez já esteja, está para abrir agora durante abril. A demora foi porque, de fato, nós tivemos que aprovar um regulamento novo, não segue o mesmo regulamento do mestrado, nem doutoramento, pronto, é um regulamento novo para esse mestrado, e ele é em parceria com o ISEC, que é outro instituto aqui, pronto, é outro, digamos assim, para as pessoas terem noção, é outra faculdade da universidade, que é de gestão, e trabalha exatamente com gestão, e vai ser um mestrado voltado para a parte prática do dia a dia, que vai trazer empresários, discussões, a ideia dele é que tem muitas discussões práticas sobre como solucionar grandes problemas. Eu percebo que ele tem um toque de MBA, sabe? Ele traz essa ideia do MBA mais para a ideia de um mestrado prático. Lembrando que eu falei, o mestrado prático daqui, ele não tem a mesma ideia da cientificidade do mestrado científico. Ou seja, para a gente lembraria aquelas pós-graduações, até uns LLMs que nós temos nesses aspectos, então assim, seria nessa linha. Ainda há algumas informações pendentes, a faculdade vai publicar, então olhe na site da faculdade, possivelmente o NELB deve ter alguma coisa nesse momento, deve se atualizar o NIB para ter isso, mas tem em mente também que os valores não são os mesmos. A gente falou de propinas aqui, vai ser um ponto fora da curva nesse aspecto, é bem mais caro, segundo o conselho, é literalmente algumas vezes mais caro, mas é porque, de fato, o ISEG tem um perfil de valor mais caro e também a ideia é trazer empresas e ter um custo alto para a manutenção disso, para poder dar essa qualidade. Uma coisa que também era importante a gente falar era que realmente tem muito brasileiro no mestrado. Tem muita vaga para os brasileiros, inclusive isso é até uma coisa que gera uma certa discussão, né? Porque às vezes tem alunos licenciados na própria faculdade, depois não conseguem entrar, e enfim, sabe mais ou menos a razão por que a faculdade abre essa brecha mais para os brasileiros, enfim. Você que tá mais lá por dentro, mas vamos lá. Explicar aqui um pouquinho pro pessoal. Vamos fofoquinha, né? como acontece? Veja, de fato, nós somos muito brasileiros. No mestrado científico, a maioria são brasileiros, salvo engano, doutoramento também. Não sei como foi esse ano agora, porque eu não peguei essa medida, mas, por exemplo, no ano que eu entrei, nós fomos 72%, salvo engano, do mestrado científico. A relação com a faculdade, com o Brasil, é intensa, sempre foi assim. Eu lembro quando o NELB foi criado, em 2001, já tínhamos um grupo enorme de brasileiros aqui que vieram fazer doutoramento, mestrado. Então, o Brasil já tem essa ligação com a faculdade há muito tempo. O professor Jorge Miranda, ao tempo, tinha essa ligação, o professor Eduardo Veracruz, ou seja, as pessoas, naquele momento que começou. E se você olha hoje, por exemplo, a professora Paula Vaz Freire, ela tem uma ligação muito grande que é a diretora da nossa faculdade, quem não está acostumado aqui, ela tem uma ligação com o Brasil, ela palestra sempre, ela sempre está solicita as questões do NELB. Então, assim, eu acho que esse bom diálogo ajuda a que se consolidem essas relações. Então, portanto, vem muitos brasileiros por conta também disso, que é uma casa aberta ao pensamento. Mas aí que vem a polêmica, né?
temos muitos brasileiros e alguém ficou de fora. Veja, a questão de alguém ficar de fora, isso é muito curioso, porque gerou uma polêmica há um tempo atrás, quando um grupo da faculdade teve uma atitude que não foi das melhores, mais bem pensadas. Ai, brincadeirinha de mau gosto, crítica mal feita. Exato. E aí a ideia da crítica mal feita é muito real, porque ninguém ficou fora por conta que um brasileiro entrou. Porque a faculdade, ela tem uma política interessante para os alunos da própria faculdade. Ela abre, quando termina, se algum aluno da faculdade ficou de fora, ela integra ao mestrado. Ela tem essa disponibilidade. Até porque há desistências. Há muitas pessoas que chegam a se matricular, se inscrever, e quando termina um mês de aula, a gente percebe que algumas pessoas já não vieram. Por algum problema, aconteceu alguma coisa, as pessoas já não vieram. Então, efetivamente, a faculdade sabe que, mesmo quando preenche todas as vagas, sobram vagas. O que acontece é que a faculdade depois traz alunos de volta. O que pode ter acontecido é que o aluno não tinha a média que a faculdade esperava. Aí é outra questão. E aí, óbvio, que aí entra aquela discussão de que, de fato, a média 14 no Brasil é muito mais simples, porque, de fato, para muitas faculdades, a média 14 é a média mínima para você estar aprovado. Portanto, enquanto aqui seria 10, digamos assim, você está passando na contínua, né, e terminando em recursos, você conseguiria com 10 ir para algum lugar, digamos assim. No Brasil é com 14. Então é natural que as pessoas no Brasil, com 14, elas tinham mais facilidade de entrar. Só que não foi esse o problema. De fato, se a discussão fosse para, olha, o que a gente precisa aqui é facilitar a entrada, beleza. Mas isso não foi, isso é o que eu chamo de uma polêmica vinda de um não problema. Porque não era um problema. Agora, claro, acontece, a pessoa não passa, fica frustrada e fala, e aí a gente sabe que esses murmurinhos vão crescendo acontecendo isso, mas os alunos da faculdade não ficam de fora por conta disso. Aliás, nós temos muitos brasileiros na faculdade. Então, vamos ter essa experiência agora para poder dizer que nós, na licenciatura, hoje, temos aproximadamente 200 brasileiros e, portanto, essas pessoas vão se formar, nossos colegas, e eles vão fazer mestrado aqui, alguns, eventualmente, e pronto. Mas é uma polêmica, um não problema, na verdade. Até porque aumentou as vagas, mais uma vez. A faculdade aumentou a quantidade de vagas. Tem que se acolher o outro que vem, porque é muito importante. O outro precisa muito mais do que qualquer outra pessoa de ser acolhido. Porque é chegar no lugar, não saber as práticas, não saber os costumes, e tudo isso é doloroso, não é fácil. Eu sei porque eu passei. Para mim foi muito fácil, eu fui muito bem acolhido. Meus colegas me acolheram muito bem. Assim, os meninos da licenciatura, todo mundo. Assim, tanto é que eu sei que se eu hoje sou conselheiro pedagógico, é porque eu fui muito bem acolhido e as pessoas me ajudaram a criar um caminho para poder ajudar meus colegas. A verdade é essa. Então, se hoje eu consigo ajudar meus colegas, é porque, sim, tivemos outros brasileiros que já estavam aqui, nos ajudaram, tiveram alunos da casa que ajudaram português. A direção foi muito aberta para conversar, para eu conseguir entender como as coisas funcionam e talvez fazer esse intercâmbio, porque é um intercâmbio linguístico muitas vezes. Agora, para quem vem e é o público-alvo daqui, se prepare, porque estar longe de casa é complicado. Quem vem com família é muito mais fácil, eu sei. Quem vem sozinho, muitos colegas deixam o mestrado porque não aguentam. Então, venham sabendo que vai ser difícil. Procurem fazer amizades, procurem lugares de segurança para você. Procure que seus estudos também sejam organizados dentro das suas possibilidades, porque também tem muito isso, a pessoa ficando frustrada porque aconteceu, na pandemia aconteceu muito, as pessoas lockdown, coisa e tal, é muito mais complicado, tá certo? Mas venham com isso na cabeça, você vem para outro lugar, vai ter momentos difíceis, não fique triste no primeiro momento e converse, procure colegas para conversar. Por exemplo, a gente tem o NELB, que é um centro que as pessoas conversam, a gente vem falar, a gente liga, a gente conversa com as pessoas, mas procure qualquer pessoa que você conhece. Vai ter outro vídeo daqui a pouquinho. Se ainda não saiu o vídeo, se inscreve já no canal para você não perder. Assim que sair, já vai receber, ativa o sininho para receber notificação. É isso, eu tô esperando, ela vai dizer ativa o sininho. E se por acaso já saiu o vídeo, vai assistir e se inscreve na mesma, porque esse canal merece, né, gente? Então, uma coisa legal, o pessoal que tá aqui no canal pela primeira vez, que pode chegar pela primeira vez, tem muito conteúdo sobre Erasmus no canal da Belly. E Erasmus é uma coisa muito legal pro mestrado, principalmente pro segundo ano do mestrado, que muitas vezes está em investigação. E, gente, doutoramento, não percam a ideia de fazer um Erasmus. Você vai passar aqui, literalmente, pode passar 4 anos aqui. Tem uma lista de reprodução já com vários destinos e eu vou cada vez adicionando mais, portanto, vejam todos os vídeos, se inscrevam no canal, acompanhem, escutem o Nelbcast, que vocês conseguem ver todas as semanas, eu e a Cardoninha lá, conseguem ouvir os temas, tem muitos temas de mestrados lá. É muito interessante porque lá você vai conhecendo outros assuntos que foram discutidos anteriormente. Pode até ser um que vai ser relacionado com a tese que você quer fazer, portanto é importante vocês irem descobrir isso. E é isso, Cardoninha, muito obrigada por ter Obrigado com a gente. Se você viu até o fim aí de casa, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você gostou mais, outras dúvidas que vocês tenham, que a gente vai procurar responder a tudo. E partilhem com aqueles com seu amigo ou amiga que quer vir fazer mestrado aqui em Portugal também, não é mesmo?
E obrigada mais uma vez por ter vindo, Cardona. Gostei muito. Tchau, tchau. Obrigado.